Bem-vindos! Muito bem-vindos! Hoje é sexta-feira, pega leve, pega leve. Dani, bem-vinda, Denise Conservani. Tira meu som daqui. Cadê vocês? Esse YouTube me dá cada baile. Fátima Braz, família Buscapé, Chico Pinto Silva, beijo para Afrodite, querida, Bel Andrade, muito bem-vindos. E hoje, como prometido, nós vamos falar sobre nutrição com a queridíssima Andréa Barros, é bom falar de nutrição, né? Ultimamente o povo fala muito sobre alimentos, sobre vida saudável, sobre tudo. E detalhe, Regina, boa noite. E detalhe, a Andréa é a mulher do Paulo Zubaran, então tudo em família, tudo em família. Pronto, olha ela aí, Andréa Barros! Boa noite, Andréia deve ser a segunda esposa do Paulinho. A primeira é a Amanda. Amanda! Não, eu escrevi errado. Ai, desculpa. Capaz, tudo bem, não tem problema. Imagina, muito Amanda, prazer. não sei de onde eu tirei o André, aqui eu coloquei no WhatsApp, eu preciso corrigir isso. Aliás, Andréia é um dos nomes que está em extinção, né? Eu tinha várias colegas Andréas, mas a gente não vê mais menininhas Andréas, né? Caiu em desuso? Eu acho, tá? É da época das Andréias, das Carolinas, das Danielas. O Daí já saiu das Thaíses. Mas daqui a pouco volta, né? O Daí então, saiu de uso já faz anos. Mas daqui a pouco volta. Então aí os Antônios e os Franciscos para comprovar, né? Que o antigo daqui a pouco é moderno. Cláudia Gonçalves, meus pêsames. Dadá, muito triste, ontem perdi minha irmã, vítima de mal súbito. Esse é o mal que a gente conversa em tudo quanto é live, que eu falo todos os dias na minha live, falo com o Paulo aqui, que depois das vacinas isso virou uma coisa muito comum. Infelizmente, é verdade, né, Amanda? É verdade. Uhum. Você na tua área de nutrição, você atende pessoas também que, enfim, que foram vítimas de toda essa confusão vacinal, tudo? Muita gente, assim, com questões, principalmente questões referentes à memória, à dificuldade de concentração, né? Memórias, então, assim, entre as mulheres é uma coisa muito, muito comum, né? Essa queixa. Eu mesma, né, depois da Covid, tive, assim, um período, assim, meio de muita dificuldade de lembrar das coisas, de letargia, acho que era o brain fog que chamava, né? Que era aquela dificuldade, assim, de conexão e links. Mas, enfim, com a suplementação a gente consegue resgatar bastante, né? Enfim. E com alimentação também, Amanda? Olha, alimentação, assim, Odair, depende desde o momento, desde a qualidade do que tu está comprando, do produto, da origem, até uma boa absorção daquele alimento, né? Então, a gente simplesmente comer, engolir, não significa que está absorvendo e que está tendo o benefício que aquele alimento promete, né? Então, é um conjunto de coisas, assim. Olha que para ter saúde hoje em dia é um trabalho. A gente tem que cuidar da alimentação, da atividade física, da saúde mental, do sono, né? Repor o que está deficiente no organismo. Então, assim, cuidar da espiritualidade, né? Do lazer. Então, são uma série de frentes, assim, que a gente tem que organizar para conseguir ter um desfecho final positivo, né? Que é a gente acabar vivendo mais e vivendo bem, né? Prolongando. Gostei do que você falou.
Você falou, não basta a pessoa engolir e achar que está sendo. O que você quer dizer com isso? Que está se alimentando necessariamente? Então, começa assim. Os alimentos, desde a sua origem, eles têm diferença entre a quantidade de nutrientes, né, para mais ou para menos. Se a gente pegar um alimento orgânico, ele sempre vai ser mais rico que um alimento convencional, que foi produzido em larga escala, com agrotóxicos, num solo que já está empobrecido, enfim. Aí a gente traz para casa, cozinha, cozinhando pode destruir ou potencializar aquele alimento, né? E com excesso de cozimento, né? Se cozinha em grandes quantidades de água, acaba perdendo os nutrientes para aquele meio, né? Para aquele líquido. Quando a gente mastiga, também. Deus nos deu mais de 30 dentes, que é para a gente mastigar, certo? Mas as pessoas não mastigam. As pessoas bebem a comida, né? Engolem porções enormes, né? Pedaços inteiros. Então, na própria saliva, a gente já tem enzimas que começam a fazer a degradação do alimento, porque o intestino não absorve um grão de arroz inteiro, um grão de feijão inteiro, ele precisa que estejam em micropartículas para que, né, aquele nutriente consiga chegar até o sangue. Então, se eu não mastigo, se eu não quebro, como é que eu vou extrair do interior daquele alimento aquele nutriente tão pequenininho, aquela partícula tão pequenininha, né? Então, aí já começa. Então, esse alimento, quando chega lá no intestino, a gente tem, então, dois problemas. É aquele alimento que não foi bem triturado, onde as enzimas não conseguiram fazer uma quebra boa, e a gente encontra, muitas vezes, um intestino já extremamente inflamado, né? Que não vai conseguir absorver grande parte dos nutrientes, e aí não deu em nada a nossa alimentação, deu em muito pouco, né? Então, Amanda, por isso temos que o um Paulo outro convite. Temos certo. uma outra pessoa, o Hermes Magnus, que é de casa, é amigo aqui do canal, que ele vai participar da nossa conversa. Vou colocar ele em cena. Só um minutinho. Tá certo. Hermes Magnus, famoso! Amanda Barros! Não vai fazer que nem eu chamar ela de Andréia, pelo amor de Deus. Prazer, Andréia. Amanda, tudo bem? Tudo bem, Hermes. Ele é mulher do Zubaran. Nosso Zubaran do Paulo. salvou a minha vida. Salvou a vida dele, viu? Não, o Hermes é conhecido aqui em casa, né? O Hermes não é desconhecido meu, eu posso ser desconhecida dele, mas ele, para mim, já... Zubaran salvou a minha vida. Eu lembro. Nós nos conhecemos na pizzaria, né? Lá em Porto Alegre. É verdade, aqui em Porto Alegre. Tarde da noite, ele fazendo uma receita e eu torcendo para alguma farmácia aceitar para ele entrar com uma dose de corticoide, que já tinha fechado. Tu pegou Covid também? Sim, estava morrendo, estava tudo fechado, não passava mais nada, não passava mais água, entrei em desespero. Ele parecia um fugitivo de Paris. E o Paulo já contou para vocês que eu peguei Covid, tossi em cima dele e ele não pegou? No meio da noite, ele virou para o meio da cama, eu virei para o meio também, comecei a tossir, ele disse, Amanda, vira para o lado que tu está tossindo em mim. Não pegou. Olha, Zubaran tá por Nossa! E as minhas filhas pegaram, né? Mas ele não. Amanda, mas era missão divina, né? Acho que era missão divina para ficar bem, para poder ajudar as pessoas. Se Deus quiser. Amanda, tem uma... Alana Rodrigues, boa noite, está perguntando, Dadá, pede para ela um remédio para intestino preso. Tem muita pergunta sobre isso. Remédio para intestino preso. Tem medicamentos que são usados para caso de maior urgência, mas o ideal para um intestino preso seria aumentar, primeiro lugar, aumentar o consumo de fibra com ingestão de líquidos. É a primeira coisa. A segunda coisa é entrar com um probiótico. Né? O Zubaran fala bastante disso, né? Vocês têm falado bastante sobre a questão do intestino, saúde começa pelo intestino, eixo cérebro-intestino, né? Então, assim,
o intestino preso, ele começa também a liberar muita toxina, não é uma coisa boa não, tá? Não é só questão de inchar a barriga ou desinchar a barriga, não. Ou mal-estar, ele tem danos além disso. Então, o ideal é isso, é tentar corrigir a alimentação em primeiro lugar, reduzir carboidratos refinados em segundo lugar. O que é carboidrato refinado? É pão branco, muito biscoito, massa branca, esse tipo de coisa, né? Então, aumenta a fibra e aumenta líquido, aumentar probiótico, e tem coisas que ajudam muito, esses chia é uma coisa que ajuda muito, não tem gosto de nada, é só botar por cima da comida e vai com Deus, né? Aquele iogurte caseiro que tem bastante gente que faz com os bichinhos do iogurte, né? Que é o kefir, aquilo é muito rico em probiótico também. Os probióticos que o Paulo prescreve nos comprimidos tem ali, mas muita gente não gosta porque é mais ácido, porque enjoa, enfim, né? Mas também Paulo me fez uma relação desse tamanho de lactobacillus. Desse tamanho. Não, e o bom é a conta, né? Isso eu vou falar com ele. Aliás, ele entrou aqui, Dr. Paulo Zubaran. Aproveitem as orientações da Amanda. Além de ser uma profissional competentíssima, é a mulher da minha vida. Olha só. Você ganhou um ano, você ganhou o dia, o mês, o ano. Fala, Paulo, fica aí com a gente. Amanda, eu tinha muitas perguntas sobre isso de intestino, porque por causa da Preta Gil, né, que aconteceu agora, um tumor. Uma guria nova, né? Porque é esperado que as pessoas tenham esse tipo de doença num período mais tardio da vida, não tão nova, né? Exato, mas tem a questão da vacina que a gente falou, né, no começo. E muita gente me pergunta, pessoas que vão entrar em tratamento para câncer, enfim, que está com problema no intestino, o que elas têm que comer o quê? Muito líquido? O que tem que fazer? Muita sopa? A pessoa que já está com aquela doença instalada ou a pessoa que quer prevenir? São momentos diferentes. A pessoa que já está com câncer de intestino é diferente, porque se você já tem uma lesão, tem um comprometimento ali de absorção também, então é uma dieta de baixo resíduo, né? Não é uma dieta rica em fibra, geralmente, mas com certeza é uma dieta pobre em alimentos industrializados, o mais orgânico possível, com o mínimo resíduo de agrotóxico. Gente, assim, agrotóxico é um excelente disparador de câncer. A gente tem no Brasil o agrotóxico que é usado em mais larga escala se chama glifosato. O glifosato ele é muito usado na lavoura de arroz, na lavoura de milho e na lavoura de cana-de-açúcar. Então, são alimentos que estão presentes na nossa mesa todo dia, né? Porque o arroz com feijão é o prato do brasileiro, né? Então, e que a gente não tem essa suspeita, a gente até evita um salgadinho, um embutido, mas isso a gente não pensa, não sabe. Não é que não pensa, também não sabe, né? E também está muito relacionado com o autismo, esse mesmo agrotóxico. Então, se a gente já tem a genética e já está ali até com a doença instalada, a gente tem que evitar ao máximo esses gatilhos que disparam câncer, né? Por exemplo, Coca-Cola, né? Aquele corante caramelo 4 que tem na Coca-Cola, né? O corante caramelo, ele tem uma família, né? É uma família de 4 tipos de corante, o 1, 2, 3 e o 4. O 3 e o 4 são super cancerígenos, né? Então, aí eu somo o agrotóxico que é cancerígeno, mais o corante da Coca-Cola, que também é cancerígeno, mais o nitrito e o nitrato lá do presunto, da salsicha, da linguiça, que também é cancerígeno. Então, olha a carga de aditivos químicos que a gente vai somando na nossa dieta, né? E aí não tem santo que salve, né? Porque se eu já tenho a genética e eu me exponho ao fator de risco, pronto. Fome com a vontade de comer. Você diria para ficar o quê? Na canjinha de galinha até começar o tratamento? Como seria? Não. Se a galinha não for trans. Se a galinha não for trans. Se não for galinhe também, né? Se a galinha não for menine. Tu vai comer galo, fala para ela. Geralmente, essas equipes... essa é uma área da nutrição bem específica.
Eu não vou falar nada assim muito aprofundado, porque me escapa, porque as equipes de oncologia, elas têm a sua equipe multiprofissional, né? Então, eu sei que essas indústrias, tipo Nestlé, Danone, Abbott, eles têm suplementos específicos para pacientes com câncer, que vêm em garrafinhas, né? As pessoas provavelmente comem alimentos super bem cozidos, pobre em resíduo, pobre em aditivo, não canjinha, comida normal, mas com alimentos de boa qualidade. Né? Não vou comer presunto, não vou comer salsicha, não vou comer patê, não vou comer presunto, não vou comer salame, né? Não vou comer salgadinho, não vou comer miojo, não vou comer essas coisas que lasanha congelada, fritura, né? Que acaba trazendo um óleo muito ruim. Então, eu tenho que me nutrir de alimentos que vão auxiliar o meu sistema imune a combater aquilo ali, né? Não dá mais trabalho para o meu sistema imune, porque todo esse monte de porcaria, o intestino inflamado absorve, e aí o sistema imune acaba tomando a frente o tempo inteiro, né? Também por isso tanta doença autoimune hoje em dia, né? Tantas... Sim. A Mari está falando, tô ferrada, tomo Coca-Cola, tomo muita Coca-Cola. Coca-Cola aqui em casa é para desentupir pia. Sabe que a Coca-Cola ela tem várias composições químicas pelo mundo, conforme a legislação sanitária de cada país? A Coca-Cola se apresenta de uma forma. A Coca-Cola do Japão não é igual à Coca-Cola do Brasil, não. Né? Mas a gente tem uma legislação sanitária miserável, permissiva, né? Que permite assim, produtos que Europa e Estados Unidos não permitem há muito mais tempo. A França está numa guerra desse negócio do glifosato que você falou antes. Desculpa, Dadá. Não, vai. Não. Que uma vez na Espanha, a primeira vez que eu tomei Coca-Cola fora do Brasil foi na Espanha, 400 anos atrás. E, de fato, o sabor é diferente. Porque aquele país ele pode permitir um índice de açúcar menor, por exemplo, um percentual de corante. Um percentual de corante menor também, né? Então depende de como cada país cuida da saúde da sua população. Não sei se vocês viram que agora em qualquer lugar, né? Agora os Estados Unidos estão numa campanha aí com esse corantes. Porque por causa do boom do autismo, né? Mas aqui no estado do Vermont, aqui no lado do Quebec, eu fui até ali, eu tomei um susto. Primeiro, obesos e gente com dente podre. Eu fiquei chocado, fazia muito tempo que eu não via isso. É proibido açúcar nos refrigerantes, nas lanchonetes, McDonald's, tudo que é lugar sugar free. É proibido açúcar na Coca-Cola, é proibido. O Estado ele proibiu porque eles estavam numa pandemia, aliás, estavam aí num problema sério. Eu vi e fiquei chocado. E aí, ao mesmo tempo que eu vi isso, né, gente nova, sabe? Podre. Ai, senhor. Gente podre. Eu vi assim, coisa horrível. Aí eu entrei no McDonald's e casualmente estava lá nas placas sugar free. O Estado... eu vi que agora eles estão lançando um selo de alimentos impróprios para consumo humano, alguma coisa assim. É tudo motivado acho que é pelo ministro da Saúde dos Estados Unidos, se eu não me engano, ou é num estado em específico que eu vi que eles estavam fazendo isso com alimentos como M&M's, Doritos, né? Mas assim, eles estão começando. Até isso chegar aqui, né? É um processo. E a gente adotou muito ao longo do tempo a alimentação dos americanos, né? Haja visto os nossos corredores industrializados nos supermercados e os tamanhos das porções, né? Enfim, e já estamos... E o tal do eritrol? O eritrol é um edulcorante, é um tipo de adoçante, mas não tem também nenhum tipo de adoçante que seja santo, né? O ideal é a gente tentar adaptar um pouco o paladar. Tudo é adaptação, gente, tudo é hábito. Tudo é hábito, né? Café. Eu não suporto tomar café sem açúcar. Experimenta trocar o café por um café melhor, assim, que seja cafezinho puro, né? Que seja café sem caule, sem folha, sem bichinhos, sem objetos estranhos, né? Que tem uma torra média. Vê se não vai conseguir tomar. E depois não consegue voltar a tomar com açúcar, não.
Uma pergunta aqui. A Cláudia, uva de Caldas. Uau! Boa noite, entendi, mas os orgânicos, diz ela, vem com lixo agrícola ou cloroforme? Explique, por favor. Tem esse boato? Eu não sabia que orgânico vem com... Com lixo agrícola? Ela está falando com lixo agrícola. Mas vem uma cobra junto, vem um sapo. Uma lesminha, uma lesminha que come folhinha. Não, o maior engole o menor, amor. Não, tô brincando, gente. Assim, nunca ouvi falar. O quê? Está falando cloroforme. Eu acho que ela quer falar coliforme. Quem sabe ela quer falar... Coliforme. De repente ela quer falar coliformes fecais, né? De repente é isso que ela quer falar. Mas assim, tudo depende do produtor, né? Depende do produtor. Eu compro aqui numa feira de orgânicos, onde eles já vêm super limpos. A gente usa daí métodos assim domésticos mesmo para desinfecção dos alimentos, né? Coloca lá num litro de água uma colher de sopa de água sanitária. Ninguém vai morrer, nem vai derreter o esôfago de ninguém. Não. 1 litro de água para uma colher de sopa de água sanitária, deixa de molho por 15 minutos, mata todas as larvas, todos os bichinhos, tudo que tiver ali presente, porque os bichinhos eles assumem a cor, né? O bichinho da couve-flor fica branquinho, o bichinho da couve fica verdinho. Então eles acabam assumindo a cor e mascara, mas coloca ali de molho, né? Nessa solução por 15 minutos, depois lava em água corrente e deu. E de 6 em 6 meses toma aí como é que é o remedinho aquele? Um Anita da vida? Albendazol. Albendazol. Toma um albendazol. Eu tô no albendazol, que o Paulo me passou isso também. Ah, passou o albendazol também. É para matar. O albendazol é para matar as bichas. As bichas. Aí no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul tem a famosa Olina. Olina. Na Suécia tem o Maria Bitter. Olha que fino Maria. Não, mas é praticamente a mesma coisa, Maria Bitter. E é para isso também. Muito interessante. É para o mesmo efeito. Tem o efeito da... Olina lembra da losna? O chá de losna é parecido com o chá de losna, é um xarope. É para limpar o intestino? Digestivo, para o fígado e tal. Mas assim também, se a gente tem um intestino com uma boa flora intestinal, é o nosso exército, né? É o nosso batalhão de frente. Se chegar algum bichinho microscópico lá que seja, né, uma boa flora intestinal vai combater esses intrusos, né? É para isso que ela serve, em primeiro lugar. Então a gente não precisa ter medo do orgânico, não. É lavar bem, né? Às vezes dá um nojinho mesmo, mas aí finge que não viu, né? E porque o pior é o produto químico que a gente não vê. Se você pegasse, por exemplo, sabe esses venenos que você tem em casa aí, para mosquito? Você teria coragem de passar assim numa folha de alface depois, ou num qualquer outro e depois comer, mesmo lavando? Não teria, porque os teus olhos viram que um produto químico, que um veneno, grudou ali naquele alimento e tu vai ficar com medo de ingerir algum resíduo, né? Então é a mesma coisa, a diferença é que os nossos olhos não enxergam. Verdade. Fizeram antes, né? É a mesma coisa. Exatamente. Né? Então, não é à toa, assim. Olha ele lá com a cúrcuma. Olha só. Esse aí passou com o Paulinho também. Claro que a cúrcuma ela é um excelente anti-inflamatório. Isso é comprimido, Elis? É cápsulas. Cápsula. Tá. Isso é bom para quê, a cúrcuma? A cúrcuma, ela é um excelente antioxidante, anti-inflamatório, então, para combater todas essas coisas que acabam entrando, né, no nosso organismo e que acaba desencadeando reações inflamatórias, né? Só que a gente açafrão, né? É o mesmo açafrão da terra, isso, mas você sabe que na Índia o índice de câncer é baixíssimo. Porque mas aí estamos falando do Oriente, né? São os povos mais evoluídos que a gente tem aqui, né? Porque eles usam açafrão em tudo. Curry. Qualquer coisa que você vai comer de indiano, além de sujo, tem curry. E eu duvido que os mercados deles sejam como os nossos, né? Cheio desses produtos industrializados. Então, também tem muito do que eles deixam de comer, que eles não ingerem, né? Equinácea. É a equinácea.
Essa eu não sei se eu Isso é para infecção nas vias respiratórias. É ótimo. Você está para gripar, você toma isso aqui, é muito bom. Equinácea. É fitoterápico? É. Muito bom. Muito bom. Famosérrimo aqui. Ursa da Alegria. Alexandre falou, boa noite, chegando, boa noite, bem-vindo. Amanda Barros, nutricionista. A tua profissão está em alta, né, Amanda? A profissão está em alta, as pessoas, assim, mais do que nunca, estão se cuidando, estão querendo... muita gente ainda, assim, pela questão, assim, do cuidado com o corpo, né, de ficar em forma, ficar bonito, o que é totalmente válido, porque autoestima também é muito importante, né, a gente se ver no espelho, gostar do que vê, ser feliz com a gente, satisfeito com a gente, né, mas, enfim, tá crescendo sim, tá em alta. Tá, porque antes vocês ficavam escondidos, era uma coisa muito de área médica que vocês usavam, antigamente. E hoje o nutricionista está sendo mais valorizado. Não sei se é porque essa busca da saúde, essa busca da... E também, assim, vieram mais profissionais no mercado, mais cursos, foram abrindo mais cursos, formando mais profissionais, né? Esses profissionais foram fazendo parcerias, se integrando nas equipes multidisciplinares, depois veio a nutrição funcional, né? E com esse crescimento da medicina funcional, aí que começou no Brasil lá com Lair Ribeiro, depois veio uma segunda geração lá, doutor Baracate, aquele outro doutor que... aquele outro... Esqueci o nome. Funcional é que o Paulo pratica. Isso. Como é o nome daquele médico? Aquele médico que tu começou a estudar? Doutor Ítalo Rachid, foi a segunda geração de médicos, né? A medicina integrativa é a mesma medicina funcional. Aqui no Rio Grande do Sul é o doutor Vitor Sorrentino, mais famoso, né? Que está há mais tempo nessa linha, hoje em dia tem pós-graduação, né? E todos eles trabalham assim com a equipe. E agora o Paulinho está dizendo que ele... Então, assim, todos eles trabalham com equipe. E quanto mais esse conhecimento vai sendo disseminado, né, mais as pessoas começam a procurar por alimentos melhores, e aí a indústria tem que se mexer, né? Então, pode perceber, assim, que até uns 2 anos atrás, tu ia no mercado, eu pelo menos, tá? Eu sei que aí Rio, São Paulo já é mais desenvolvido, mas assim, aqui a gente ia no mercado, tu achava uma marca de pão sem glúten, tu achava alguns alimentos assim sem lactose ou sem leite, quase não se achava. Agora já tem mais prateleiras, bem mais, então significa que as pessoas estão comprando. E aí estão surgindo novas marcas. Macarrão sem glúten. Macarrão é da Renata, com milho e arroz. Ele não tem glúten. Não. Ou então da Urbano, que é aí do sul. Urbano. E a Urbano tem um preço super bom, assim, né? Tá certo que esses alimentos ainda não têm um valor mais acessível, porque eles não são produzidos em larga escala como os outros, mas na hora que forem, né? Quanto mais as pessoas consumirem, mais baixa o preço. Mas custam menos do que o grano duro. Sim. Macarrão de grano duro. Então, quer dizer, a prateleira tem um monte de opção desses macarrões. Tem até agora da Barilla, que chegou. É uma delícia. Mais caro. É um pouquinho mais caro eu consumo ele, porque eu não consumo glúten. Então, eu consumo ele muita tapioca. Porque o preço do pão sem glúten no mercado ainda é muito alto. Sim, ainda é muito alto. Aí a gente tem que o quê? Ou tu faz em casa, ou tu adapta, né? Eu vou de tapioca. É melhor e se tu misturar um ovo, fica melhor ainda, porque daí vai baixar, fizer a crepioca, vai baixar o índice glicêmico, tu não vai comer a farinha pura, né? Aí fica aquele crepe, né? Que vocês chamam de crepioca, né? Crepioca, primeira vez que eu escuto isso. Crepioca. Então, o nosso organismo ele não foi fabricado para consumir tanto carboidrato. Não foi. Olha o homem das cavernas como era, né? Do que ele se alimentava. Era a caça, era o que ele colhia nas árvores e na terra. Não tinha pão, biscoito, bolo, não. E assim, diz hoje para uma pessoa... O bicho sai,
O cara saindo da caverna com arco e flecha para caçar um pão. Como aqui. Uau! Obrigado, Liz Lacerda. Obrigado pela contribuição. Muito obrigado. Bem-vinda. Obrigado por tudo. Porque falam que vegetariano em Tupi-Guarani é mau caçador. Quando a pessoa fala, o que é vegetariano? É mau caçador, que ele não sabe caçar carne, não pega a plantinha. Mas é difícil. Não sei como é que os vegetarianos assim, se viram na base do feijão, da lentilha e da ervilha, né? Porque quem para de comer proteína animal, né, acaba compensando mesmo no carboidrato, né? É difícil, assim, tu ter uma dieta assim com pouco carboidrato, sem comer carne, sem comer ovos, né? Aqui em casa não é a mesma coisa. Eu observo pessoas que não comem carne, é diferente. Não sei, eu acho que falta, entendeu? Muita coisa. Não estou criticando. Eu acho evoluído, eu acho bonito, assim, a consciência animal eu tenho, assim, tenho pena dos bichinhos, dos maus tratos, tenho. Então, por isso que eu já não compro o ovo das galinhas pobrezinhas lá que ficam nas gaiolas. Aí eu compro o ovo das galinhas livres, de vida digna, né? Das galinhas felizes. Deixem as galinhas viverem. Olha o Hermes Magnus, olha, enchendo a burra do Dadá, a burra do Dadá. Ô, Amanda, me fala, que as pessoas te procuram para quê? A grande maioria das pessoas quer aqui emagrecer, né? A maioria é para emagrecer. Vem com a queixa de excesso de peso, né? Ou chega já assim com diabetes, né? Ou já aquela situação de hipertensão. A grande maioria é assim, ainda tem esse foco de emagrecimento, né? Agora, as pessoas assim que passam pelo Paulo já têm um perfil um pouco diferente. Muitos querem mesmo assim uma qualidade de vida, já pensando em longevidade, né? Mas essa questão do pensar no envelhecimento, no envelhecer saudável, é um start assim muito individual. Eu vejo assim, eu comecei a pensar muito mais sério nisso quando eu vi a minha mãe morrer de lúpus. Quando eu vi aquele final de vida dela, eu pensei, Jesus, então assim, tenho essa genética e não quero isso para minha vida. Ali a gente cortou o glúten em casa, né? Porque todos esses alimentos inflamatórios, eles acabam estimulando doenças autoimunes. Então, ali eu decidi, não vou morrer como minha mãe morreu, né? Aí agora, meu pai apareceu com Alzheimer e ninguém na família dele tinha, eu não sabia dessa genética. Mas por quê? Porque os que morreram cedo, morreram por decorrência de diabetes, então não deu tempo de ter. Então agora eu já sabendo do Alzheimer, eu já estou assim caprichando comendo ovo caipira todo dia, porque a colina previne, evitando tudo que tem metal pesado. Aqui em casa não tem nada com alumínio, nem outro dia eu vi um neurologista falando que até essas bijuterias muito baratas são ruins porque elas liberam cobre, alumínio, outros metais pesados que o organismo acaba absorvendo e fazendo acúmulo. Né? Então, a gente está cercado aí de um monte de coisas que podem nos levar mais cedo ou não. Assim, ou meu pai tem 84 anos, passou o ano novo em Porto Seguro, estava super bem, né? Aí, claro, já vinha dando sinais e tal, mas aí desencadearam umas situações lá, Alzheimer. Dependente, com técnico 24 horas, fralda, gastrostomia, quase não come, fala baixinho. Nossa, em pouco tempo? Então... No final do ano para cá? Como desenvolveu, né? Foi muito rápido, muita infecção, muito tempo de delírio, daí não reverteu. Então, a gente, talvez, assim, vendo pessoas muito próximas e sabendo... Porque a gente só adoece daquilo que a gente tem a genética, né? A gente não adoece do que a gente... A menos que, claro, eu não tenho ninguém com câncer na família, mas eu fumo que nem um morcego, eu bebo, eu sou estressado, eu tenho contato com radiação. Fumo que nem um morcego. O morcego, ele fuma de uma vez só, né? Se botar um cigarro. E aí... Então, assim, mas... A nossa tendência é a gente adoecer daquilo que os nossos familiares adoeceram antes, né? Então,
minha mãe teve câncer, minha avó teve câncer, eu sei já que eu tenho carga genética para câncer. O que eu vou fazer? Eu vou evitar fator de risco, porque eu não quero ter. Né? Minha mãe morreu de câncer. Então você tem fator de Meu risco. Meu pai de Alzheimer. Então, na minha família, aparece uma verruga, a gente corre. Não lembra o nome da rua, a gente começa a gritar. Lógico, porque vem de família, entendeu? É perigoso. A minha família... minha família também tem as coisas assim. Precisa correr Meu atrás avô, 30 e poucos anos, morreu de, sei lá, acho que dizem que morreu de câncer. Dizem. Ele não sabe, dizem. Não, o meu pai eu sei que morreu de câncer, também morreu novo. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas. A Débora está falando, não como carne desde meus 9 anos, sou saudável. Tenho acompanhamento médico e acredito que cada corpo é um corpo, é verdade. Assim como existem animais vegetarianos, é verdade também, nosso corpo humano é igual. Olha, nunca tinha ouvido essa... Caiu. Cadê ela? Ele é tão bem. Volta, Amanda, volta, volta, vem viver outra vez a meu lado. Vamos ver se ela está aqui. Amanda caiu e está voltando. O Paulo falando. Ai, Paulo. Mas ela é ótima, ela tem umas dicas legais. Enfim. E eles trabalham juntos na clínica. Eles vão, aliás, aceita ela. Não vou aceitar, Amanda, eu não sou louco, é lógico que eu aceito. Não vou aceitar, Amanda. Não sou. Ela quem está aí, olha quem chegou. Voltou. Ela caiu. Voltei. Eu falei para você se cuidar, eu falei para você se cuidar. Ela é Tom B. Pois é, gente. Vira então, o microfone, vira o telefone. Vira o telefone. Melhor assim? Aí. Só que cortou a cabeça. Cortou a cabeça. Não corta a cabeça. Cortar a cabeça é feio. Pronto. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Amanda, vocês agora vão abrir uma clínica, isso, nova? Como é que é a história aí? Pois é. O Paulo sentiu saudades da antiga clínica dele e quis voltar. Então, a gente está reformando a clínica, né? Acho que agora até o mês que vem, até outubro, mais tardar outubro, a gente está inaugurando. Vai ser uma clínica familiar, não é? Porque o Paulo... Sim! Verdade, verdade. O filho dele também já é formado em educação física, está fazendo nutrição, mas ele quer trabalhar mais nessa área da nutrição esportiva, com atletas, fisiculturistas, né? E esse é um público que é extremamente regrado, né? Porque eles têm um propósito forte. Esse é um público que segue direitinho. Tem o porquê? Porque eles têm... É uma questão assim de padrão de pensamento. Para a gente aderir, a gente tem que ter um propósito firme, né? Para decidir fazer uma mudança, parar de se render aos prazeres da vida, né? Alguns, pelo menos, e aos da mesa, né? De certa forma. Da carne. Eu com prazeres da carne. Não, a esses a gente não deixa de se render, não, né? Então, assim, mas as pessoas, elas têm as pessoas, e me incluo, né? Não são eles. A gente tem muita dificuldade de abrir mão de bebida alcoólica, de coisas gostosas, né? De comer comidas boas em bons restaurantes, porque o alimento é uma fonte muito grande de prazer também. Aqui no Sul, então, que foi colonizado por alemães, italianos, tem toda uma cultura, né, muito forte de comida, então mais difícil ainda. Mas o alimento, ele traz um prazer momentâneo, né? Depois que a gente engoliu, bom, aí a gente vai ver se vem benefício ou vem estrago, né? Mas
Também o alimento vem, assim, muito relacionado ao afeto, né? Muito relacionado ao afeto, como preenchendo com compensação. Ah, meu dia foi difícil, briguei com fulano, tô de TPM, tô triste, tô feliz, né? Também, tô feliz, vamos comemorar, mas tô triste, vou comer, né? Então ele entra também trazendo uma compensação, trazendo um alívio, né? E muitas vezes até preenchendo um vazio, né? Então, assim, a alimentação tem um fundo bem complexo, assim, não é uma escolha, às vezes, tão racional, porque se fosse racional, a gente não teria gordinhos na rua, porque o acesso à informação, hoje em dia, tá aí para todo mundo, tu entra no Google e tu pega a dieta pronta, tu pega cardápio para semana pronto, tu pega a receita para tudo, tu pega a receita hiperproteica, tu pega a receita cetogênica, tem explicações sobre jejum, tem tudo. Não falta informação, né? Então, não é um processo apenas racional, né? Ele tem um fundo emocional também muito grande. Paulo está falando. Eu não disse que a mulher da minha vida sabe muito, sabe tanto que me Olha, escolheu. alguma coisa ele Ai, quer. Depois gente! da live eu vou descobrir o que o Paulo está querendo. Agora, agora é o seguinte, e a Uhum. cetose? As pessoas. Eu tenho um rapaz aqui do Canadá que ele tem um canal, ele chegou a 100 e poucos quilos. Bateu pânico nele, ele começou a fazer cetose, ficou, sei lá, 20 e poucos dias sem comer absolutamente nada, só na água e água com sais e com, enfim, para repor. Uhum. 16 quilos ele emagreceu. Ó, que beleza. Mas É, conseguiu, tem que ter uma cabeça boa, hein? ele tinha um propósito firme, né? Ele alcançou um padrão mental, assim, ele chegou num ponto de desespero que ele se propôs, né, firmemente a fazer aquilo ali para sair daquela situação. Então, vamos pensar. É a mesma lógica do jejum, né? É a mesma lógica da alimentação do homem das cavernas, que comia aquela caça e depois passava um período sem se alimentar, porque a gordura, na verdade, ela é acúmulo, ela é reserva de energia, né? O tecido adiposo é reserva de energia. Se acabar a comida no mundo hoje, o meu estoque de alimentos, entre aspas, é a gordura que eu tenho no corpo. Então, com o passar das horas, a glicose começa a baixar. E aí tem todo um processo bioquímico que fabrica a glicose, que é o nosso combustível indispensável, a partir da gordura. Mas no longo prazo, isso não é tão bom assim, porque o cérebro, ele se alimenta de glicose para suas reações. Ele não. Tem um subproduto da gordura, que são os corpos cetônicos, que acabam alimentando o cérebro num período de jejum prolongado, como desse rapaz, e isso não é bom por muito tempo, né? Mas eu acho que a dieta cetogênica, por um período curto ou um período controlado, né, desde que seja monitorado, desde que a pessoa esteja assim monitorada por profissionais, desde que ela não tenha assim problemas hepáticos, renais, enfim, eu acho válido porque normaliza a insulina, baixa a insulina, né, dá uma reorganizada nos hormônios, né, ela reduz compulsão, e ela dá assim, ó, esse impulso de redução de peso mais rápido. Muitas vezes uma pessoa que quer emagrecer precisa para se motivar, né? Então, ela supervisionada é boa, mas assim, não sei quanto tempo esse rapaz ficou em dieta cetogênica. Ele não ficou em dieta, ele ficou em jejum, né? Ele fez cetose. Ele fez Eu um tenho um jejum canal, aí de. tem um canal chamado To Canada. Ele é guia turístico lá em, eu acho que em Alberta. E ele fez, me chamou a atenção, porque assim, ele ficou 20, tá ainda, parece, 20 e poucos dias e 16 quilos.
É muita força de vontade. A gente tem que ver também assim, se o que ele perdeu foi massa magra, foi massa gorda, o que foi que ele perdeu, né? Porque nesse processo aí, ele acaba perdendo massa muscular também, se ele não tem ali a suplementação. Ele disse que acreditava que estava perdendo 5% de massa boa. Muscular. E depois teria que malhar para recuperar e tal. Então, se ele tivesse sendo supervisionado, de repente ele já poderia tomar aminoácidos aí que evitassem a perda dessa massa. Então, desde que seja supervisionado com orientação, e tanto isso tem fundamento que aquela ideia de alimentação de 3 em 3 horas caiu, né? Isso hoje em dia não se recomenda mais. Né? Antigamente, o paciente chegava e dizia assim: eu acordo de manhã, não como nada, só vou almoçar. Não, mas poxa, é muito importante tu comer de manhã, antes de sair de casa, né? Porque, enfim, ficou tanto tempo sem se alimentar, e aí o cérebro precisa de glicose. Nananana. Então, essa recomendação, assim, de comer tão seguido, não tem mais, porque a gente não dá descanso para o pâncreas nunca, a insulina não baixa nunca, né? E então, tem fundamento. Tem fundamento, sim. O jejum não sei como também. tem gente que não come de manhã. Eu não consigo entender isso. Eu acordo, a primeira coisa que eu quero fazer é comer. É comer. Acorda louco e come. Italiano, mangia. Não, eu não como de manhã. Você é doido. Como que você não come de manhã? Eu acordo. Eu não fico em hotel que não tem café da manhã, imagina. Agora me explica o italiano. Como é que o italiano consegue se enfiar nos carboidratos da mama e são até mais ou menos, corporeamente falando? Olha, deve ser o vinho, né? Deve ser o vinho que mantenha o coração em dia. E eu vou para lá, não tenho essa sorte, eu saio rolando da Itália. Mas você sabe que o trigo italiano não é como o nosso, não, hein? O pão na Europa é diferente. Tem glúten. Tem glúten, não é bom. Mas não é que nem o nosso. E o europeu, assim, a gente não observa a quantidade de obesos lá que a gente observa aqui, né? Eles comem bem, mas a gente não sabe, assim, as quantidades, né? Olha o paradoxo francês aí que fala isso, né? Aquele estudo antigo. O italiano, o arroz feijão deles é o macarrão, é a pasta. É de manhã e de noite. É uma coisa impressionante. Por isso que eles mudam o molho. Mas assim, até que comem saudável, só que o problema do europeu é o cigarro. O povo para comer cigarro, né? O que não come de comida, come de cigarro. Como morcego. Fumam que nem morcego, verdade. Com aqueles cigarrinhos eletrônicos aí na rua, A Janete Selegão está falando. Doutor Paulo, abre uma clínica em São Paulo. Fazer sucesso. Janete, não sei se é por isso. Tenho muitos pacientes através da internet, é verdade. Ele me atendeu pela internet. Não, ele me salvou pela internet, ele me salvou pelo Zap. Não, o Paulo não teria outra profissão nessa vida que não fosse médico. É verdade, ele é um excelente filme. Sabe o filme O Fugitivo? Era o Hermes. Ele fugiu do hospital. Eu fugi. Do jeito que ele estava, e o Paulo mandando a receita, ele parou numa farmácia, ele conseguiu, não teve problema nenhum, Deus ajudou. Mas conseguiu o remédio, resolveu. Conseguiu o corticoide. Conseguiu o corticoide. Tá aí. Corticoide? Olha, mas assim, trancou tudo, já não descia mais nada, era tudo em carne viva, era uma coisa horrorosa. Que doencinha desgraçada. E com 3 doses. Turbinado. Pois é. Agora, aquele dia foi muito interessante, eu sempre conto isso. Quando eu saí daqui do Quebec, cheio de protocolos para embarcar no avião, máscara e todo mundo tossindo com cara de doente naquele avião. Eu, quando embarquei no avião, eu só deixei baixar a febre para não passar para poder passar naqueles scans, mas eu ainda estava doente. Eu não ia perder minha passagem do avião. Botei uma máscara e tal, fiquei lá sentadinho, todo o avião tossindo com cara de doente.
Uhum. Então é uma papagaiada, uma palhaçada que, Uhum. olha, é incrível isso. Que fase. Mas assim, a humanidade ela sempre evoluiu depois das guerras e depois das pandemias, né? Depois das grandes pestes. Então, acho que a medicina evoluiu bastante também, né? Tem já alguns tratamentos, eu não conheço bem a fundo, talvez o Paulo conheça melhor. Alguns tratamentos para fazer tipo um detox da vacina. Sei que tem. Até vou perguntar para ele. Fui uma vez num curso Tem, do, tem, do, tem do sim, Dr. tem. Lair, e o Dr. Lair tinha isso já lá, né? Mas Doutor o enfim. quê? Dr. Lair Lair, Ribeiro. Alair isso, Ribeiro, tá? isso. Enfim, mas o Lair é um médico ele é um médico que. Ele é um médico que ainda não está no tempo certo aqui nesse plano, né? O Lair, assim, ele tem uma visão, assim, que ainda não encaixa no dia de hoje, né? Mas com o tempo, todas as coisas que ele diz acabam se tornando uma verdade na Ele é um comunidade científica. visionário. Ele veio para abrir portas, né? Aqui no Brasil ele veio para abrir portas. Ó, a Olga está falando, eu sou uma paciente do Dr. Paulo pela internet. Olha lá. Você atende pela internet também, Amanda? No online? Sim, como o Paulo, né? Sim. Opa. Aliás, eu não passei o teu contato. A verdade, o online, ele depois da pandemia desenvolveu muito, né? A pandemia trouxe isso, né? Os atendimentos Sim, online, os cursos online, né? sim. E foi E, então é bom. uma facilidade. Mas eu É prefiro. bom. Eu É, prefiro médico online. Pelo menos a gente médico não, online. homem não tem aquele problema de levar O dedo, aquele o dedo. toque. Toque. Pela internet não tem perigo de levar toque. Deixa pra lá, vai deixar pra lá. Qual que é teu contato? Vai, Amanda. Tá bom. Então, Eu vou colocar, gente, na descrição do vídeo, eu vou colocar o contato da Amanda. Qual que é, Amanda? você prefere o quê? É o WhatsApp? Não, o contato que as Instagram? pessoas podem falar com você. Você prefere qual? Você Então prefere tá. Então e-mail? tá. Não, pode ser o WhatsApp. Pode ser. É Ok. 51 Vou colocar 999 então. Peraí, 880 51. 999 três noves Aham. oito Uhum. oito zero Tá. 322. 322. Pronto, eu vou colocar Estão na falando que descrição estão do ouvindo a vídeo. voz da Amanda 2 vezes, mas só estão pagando uma, tá? Né, Ai, senhor, é porque eu entrei no telefone aqui. Ou então, qualquer coisa, através do Paulo também, né? Porque através o do Paulo Paulo. é Quando vocês vão inaugurar a clínica? outubro. Outubro. Vai ser em Eu outubro. volto de férias em outubro. De repente, Ah, até eu vou lá. Eu volto então de tá. férias em outubro. Venha fazer a Vai passar o cobertura Dia das das. Crianças no exterior. Ah, Quem sabe o Hermes vem também fazer uma visita ao Rio Grande. quem sabe? Tá convidado. Agora que fechou o tempo no Brasil, não vou, não. Ah, E vocês Gente, olha, veem se dê um jeito nesse país, né? Por favor. pois é. ai meu Deus. E Tem agora? uma Gente, receita, o olha, chazinho da Amanda, vovó, pro Xandão se acalmar, alguma coisa assim. André Mendonça está se saindo muito bem, estou gostando dele, mas eu estou falando no canal lá. Amanda, olha, obrigado por você ter Ah, cedido essa sexta-feira para a gente. não, Muito imagina. obrigado de Eu que coração. agradeço. Eu que agradeço a gentileza, a oportunidade. É um Não, você que prazer. é É um de prazer estar casa, aqui. Grande você que é de... prazer e Tá bom? desculpa, grande prazer e desculpe as brincadeiras. Imagina. Bem capaz. Desculpa, Que isso. desculpa qualquer coisa, Ah, desculpa qualquer coisa. tá bom. Gente, Desculpa eu também, olha, qualquer coisa. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem com ela, Deus, tá? E se o cuidem. Paulo já, gente, o Paulo já é de casa.
A Amanda logo vai ser de casa também, e a gente pode bolar, enfim, planos de programa, de tudo. Eu estou super à disposição. Adoro falar sobre Então, tá isso. ótimo. Tá Então, bem? olha, Um beijo no coração de vocês. Ótimo final de semana. Tchau, tudo tchau. de bom. Valeu, Tchau, tchau, tchau. gente. Tchau. Até Tchau. segunda. Tchau. Au revoir. Tchau.